Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais, também ao episódio número 16 do podcast Cabeleireiro Chique. Olha aí, quase sem falha. Hoje eu vim não vou falar na força do ódio, porque foi divertido. Eu vim tomando uma chuva, eu vim de moto, eu tava de capa e a minha capa rasgou. E eu vim numa vibe indescritível no caminho, né? A hora que chega aqui não é tão confortável, né? Tira tudo molhado. Mas estamos aqui para trazer convidados incríveis todas as semanas, como vocês já sabem. Eu sou Gabriel Deodato, né? Quem apresenta esse podcast, cabeleireiro chique da região dos Jardins, São Paulo. E antes da gente tocar o baile aqui, só quero lembrar você de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, dá o like aí, dá o joinha, divide, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. E eu vou só dar uma breve apresentaçãozinha aqui de quem vocês vão receber hoje, caso você não conheça. Cabeleireiro há 21 anos, nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e desde 2007 vive em São Paulo. Metade desses 20 anos que trabalha com beleza, né? Metade desses 20 anos é no mercado de moda e publicidade, como cabeleireiro e maquiador, carregando na bagagem inúmeros desfiles de semana de moda, revistas nacionais e internacionais, filmes publicitários, clipes, campanhas de moda editorial. É uma mente criativa e acelerada que tocou vários projetos paralelo a isso, até que um deles virou salão em que é sócio há 4 anos. Um dos salões mais hypados entre os alternativos aqui em São Paulo. Enfim, eu vou deixar isso por ele. Muito bem-vindo, Dani Lacerda. Boa noite, Gabi. Estamos aí até que enfim, né, querido? A gente tá planejando isso aqui, ele tá na minha planilha ali de convidados há um bom tempo. Boa. Enfim, conseguimos bater a agenda do nosso cabeleireiro Dezembro é um chique. pouquinho mais difícil, né? Mas a gente conseguiu. Bom, pra vocês verem, né, Nesse dia chuvoso. Não mede esforços pra estar aqui, ó, no Cabeleireiro Chique, dividindo conteúdo com vocês. O cabeleireiro tão chique tomando cafezinho no copo de plástico, copo duplo de plástico. Dani, vamos lá. se apresenta. Eu gosto de começar de trás pra frente, pra já dar um impacto, né, aqui, aquela carteirada, assim. Falar um pouquinho do Dani hoje, né? O salão que você assume lá, como eu disse, um hypado aí, dos mais disputados entre os, eu não sei se alternativo ou cool, né? Qual a palavra que você gosta mais de usar pra isso, né? Que é uma galera que sai um pouquinho do padrão, né? Bom, por eu você. não sei como chamar, na verdade. Eu sempre falo que eu buscava algo que me deixasse. Eu não queria estar lá nem cá, né? Eu não queria estar em alternativo, também não queria estar naquele. No classe A, que era aquele salão de ponta dos Jardins, enfim. Ou, sei lá, de algum bairro que seja muito classe A, enfim. Não que a cliente não seja, não que o cliente não seja, as pessoas que frequentam, né? Mas eu queria só apenas estar no meio termo. Eu não queria estar em nenhum lado, nem no outro. Eu queria ver com os meus próprios olhos qual o lugar que ia me encaixar, né? Hoje em dia eu posso falar que o Cabe... Pode falar o nome do salão? Banda. Eu posso falar que o Cabe, ele é um salão que ele alcança esse lugar. Eu acho que a gente consegue, e não é questão de grana, do alternativo do centro, que é um preço com custo menor, e do classe A, tal, que é... Não é por isso, que o nosso ticket médio, ele se parece muito mais com talvez o classe A do que com o alternativo. Mas a gente conseguiu tá no meio termo dessa parada, porque... É um público que ele não chega a ser o público alternativo, aquele público underground, mas é uma galera que gosta de estar num lugar que toca um som legal, que o público tem a ver um pouco com ele e se pareça um pouco menos salão. Talvez seja isso, não sei explicar. Mas eu acho que eu não consigo mais chamar de alternativo. Talvez no início sim. Porque era um projeto paralelo meu que virou uma parada, que virou salão, né? Eu acho que ficou meu e bem dos meus claro. sócios. Acho que deu pra explicar bem. Deixa eu te perguntar, por que você decidiu o Cabe?
O CAB, na verdade, é um grande projeto. Tipo assim, por que e pra quem, né? Que você decidiu fazer essa coisa que sai do comercial, que sai do mainstream, é uma coisa com mais estilo, com a sua cara, com a sua identidade. Vamos lá, por que Assim, e pra quem, né? Por quê? Porque eu trabalhava já no mercado de moda e eu queria ter um lugar que me remetesse a alguma coisa do que eu convivia ali, do que eu vivia, da minha vivência, da minha experiência, né? E como eu ia fazer isso trabalhando em outros salões? Eu não tinha encontrado nenhum salão ainda que se parecesse com o que eu queria apresentar. Não que o meu trabalho seja algo tão autoral e tão diferente assim. Mas eu, como pessoa, eu acho que talvez assim, sou um cara um pouquinho mais difícil de lidar, assim, sabe? Eu acho que eu não ia me encaixar em nenhum lugar. E como eu e a Dani, minha sócia, nós já tínhamos um projeto de vida que era criar um lugar onde você conseguisse ter várias coisas juntas e unir muitas pessoas que tivessem a ver com a gente. Acho que daí que veio a história do CAB. Logo depois que eu tinha saído de uma sociedade, de um salão menor, que foi quando você me conheceu, né? Ah, que legal. Meio que você sentia que você não se encaixava no lugar e você não queria se encaixar. Você quis encontrar Eu não queria me encaixar, eu não queria trabalhar em nenhum salão. Eu queria ter meio que a minha própria história, mesmo que fosse menor. Você lembra que o outro salão que eu tinha, ele era bem menor, né? Ele era um salão pequenininho e tal, já tipo 6, 7 cadeiras. E a gente conseguiu... a gente aumentou depois para 9 cadeiras, né? Imagina um salão com 9 cadeiras hoje em dia. Né? Que louco isso, né? Eu trabalho praticamente com 9 cadeiras, imagina. Você tá inconformado, né, com uma situação e você criar ali. Exatamente. Eu lembro quando eu trabalhei no Jacques Janine, em alguns salões assim, e eu não me encaixava, e aí o que eu fiz? Eu fui me encaixando. Você encontrou outro caminho, né? Você decidiu eu lembro fazer muito o seu encaixe. Eu lembro muito bem. Me adaptando até serviu o sistema. Nossa, eu lembro muito bem que eu te conheci, cara. Você trabalhava lá e você tava no momento ali de descoberta do Instagram, talvez ali, né? As brincadeiras que você fazia, né, cara? Eu lembro até do cabelo vindo de trás pra frente. Aquilo lá foi maravilhoso, viralizou, cara. Aquilo lá, você faz isso no TikTok hoje em dia, não? É uma coisa que hoje, sim, eu gostava de falar, né? As pessoas que pediam muita referência do meu Instagram, gostavam do meu Instagram e pediam dicas, né? Eu falo, cara, você tem que fazer, bem ou mal, certo ou errado, você tem que fazer. Sem e você tem medo, que passar. né? É uma coisa que assim, vai passar 4, 5 meses, você vai olhar pra trás, você vai morrer de vergonha daquilo. Se eu olho pro negócio daquele hoje, eu olho e falo, meu Deus, como eu tinha coragem de fazer aquilo. Mas foi importante passar por aquilo. Assim, gente, olha, entrem no Instagram do Gabriel e vejam isso. Tá lá ainda? Eu acho que eu desci, fui arquivando. Aquilo é muito maravilhoso. Aquilo tinha que estar no TikTok. Mas foi aí, né? Foi. Eu acho que eu acho que o cabeleireiro, ele tem esse poder de se redescobrindo o tempo inteiro, né? De se questionar, nossa, mas qual é o meu lugar? Pra onde eu vou? Acho que porque senão não tem muito sentido você ser um artista cabeleireiro, né? Porque senão você fica na mesmice, cara. Você fica ali, né? Eu sempre escutei em todas as palestras que eu fui, dos grandes que eu fui, inclusive fora, aqui, qual é o seu diferencial? O que você tem para oferecer? Qual é a brecha de mercado que você vai cobrir? E foi nessas aí, Gabi. Foi nessas aí que a gente entrou nesse mercado paralelo. Quando eu comecei, as pessoas perguntam assim, o que você tem de cabeleireiro de referência, né? As pessoas gostam de ter cabeleireiro de referência. Eu não gostava de seguir... Não esquenta. Isso é chique. Eu não gostava de seguir, de ter referência de cabeleireiro de salão. Eu tinha até uma coisa, né? Eu aprendi com o tempo a ajustar o vocabulário, mas eu falava, não gosto de cabeleireiro de salão é brega. Eu gostava de seguir cabeleireiro de moda, que era o que você fazia. Eu gostava de seguir cabeleireiro de moda. Eu olhava cabeleireiro de salão, fazia babyliss, aqueles cachos na ponta, escova, naquela época era escova modelada pra fora, e virava, e cacho, e não sei o quê. Aquilo me remetia sempre uma coisa
coisa Sim. cafona. E eu falava, ai meu, não quero me inspirar nisso. E eu buscava sempre, por mais que eu fosse fazer em salão, que cabeleireiro de salão era muito diferente de cabeleireiro de moda, não é? Uhum. E aí eu me inspirava em cabeleireiro de moda pra colocar na cadeira. Então foi aí que eu fui criando um diferencial, né? Você fala daquela coisa de estar entre o alternativo, eu acho que eu transitava um pouquinho ali, mas ainda mais pro comercial um pouco do que você, né? E você tem muito mais a veia da moda, porque realmente você viveu ali, né? Você tava na moda, né? Antes de você ser salão, era moda, é isso? Você fala metade desse processo ou era meio paralelo? Quando eu comecei lá em Porto Alegre, lá no... Você nasceu em Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre. Daí trabalhei lá, eu fui assistente do César Augusto, que é... Não sei se ele é embaixador da L'Oréal ainda. Sim, Fui assistente do César, acho que durante 1 ano... E aí, cara, foi muito rápido, assim, eu fiquei 1 ano com o César e falei, vou ser cabeleireiro. Cara, você não sabe o quanto eu ralei. Você fazia o que antes? A minha história é muito parecida com a sua. Eu trabalhava com meu pai tinha uma fábrica, uma indústria artesanal de piscina, trabalhava com ele. Tava terminando o estudo também, não tinha grana pra fazer faculdade. Foi aí que eu falei, gente, o que eu vou fazer? Descobri um curso de cabeleireiro de Senac na época. Eu tinha uns amigos cabeleireiros, foram lá, me falaram assim, cara, faz esse curso, faz o menor, faz o de 2 meses. Não sei se era isso, né? Eu fui lá e fiz o de 10 meses também, não sei se era 10 meses, o meu foi 10 meses também. Acho que era 10 ou 1 ano. Algo muito parecido. Eu li lá naquele carrossel que você colocou, Carrossel do Drama. Eu achei muito parecido nessa história. E aí, foi aí que eu falei, cara, eu vou fazer esse curso, porque de repente eu faço um bico, consigo pagar uma faculdade, ou dou certo nisso mesmo. Aí nessas, cara, no segundo mês do Senac, eu já virei assistente do César, porque o diretor do Senac de algum jeito gostou de mim, sei lá, ele foi com a minha cara. E aí o Cezinha também me abraçou e foi lá que eu comecei. E aí, cara, você trabalhar com um cabeleireiro desse, você nunca mais vai querer fazer outra coisa na vida. Eu acho que aí foi uma grande escola pra mim. Dá pra dar até um insight pra galera aí, pra quem tá começando, estiver assistindo que tá começando, e você falou, o cara lá, não sei porquê, simpatizou com você, entregou lá. Você às vezes você nem tinha experiência, né? Às vezes você tava ali, você não tinha experiência. Eu acho que carisma é uma das coisas, das principais coisas. Eu lembro quando eu também tava trabalhando num shopping com um cabeleireiro lá, e o Maurício Pina, na época ele falou que ele simpatizou comigo e me pegou. E pô, ele era uma pessoa muito importante, né? Nossa, naquela muito. época, referência. Pegou por simpatia, assim, carisma. Às vezes você não sabe nada, mas uma coisa que ele me falava, às vezes eu era meio tímido, não falava muito, ele falava, Gabriel, fala qualquer coisa. Vou falar uma merda, é melhor do que se passar batido. Sim. Não é? Você tem que ser lembrado. Acho que esse é um bom insight aí pra quem tá começando e fica ali muito meio que parecendo um carrinho só atrás do cabeleireiro. Não, tem que aparecer, né? Eu acho que nessa aí, eu até tomava bronca às vezes do dono do salão, porque eu queria aparecer muito. Eu era envergonhado do lado do César, mas quando o César tava fora, cara, aproveitava, não sei, ia lá, falava, mas falava tudo contra era merda. Mas falava, cara, eu sempre fui assim, esse cara desenvolto, assim, mais solto, sabe? Eu acho que isso me ajudou. E eu era bem carismático, assim, também, e de alguma forma eu me destaquei na turma do Senac. Mesmo não indo todos os dias nas aulas. E aí você fazendo lá, trabalhando com o César, porque o César, ele não sei se ele faz moda, ele fazia moda? Não, o César acho que fazia algumas produções, assim, de coisas locais, assim, de... Como você entrou pra isso? De conceito de desfile, mas fazia muito mais aquele lance da Intercoifir, lembra? Sim, o Maurício fazia junto com eles. Eu inclusive fiz alguns shows com eles acho que da abertura da Brasil a gente fez uns 3, assim. Nessa que não tem época. Nada a ver com moda, né? Não tem nada a ver com moda, é outra coisa, mas é onde você aprende também a mexer com o cabelo, né? Mexer com outros tipos de texturas, né? Como fazer um penteado, como usar um grampo, como fazer um cabelo frisado, um cabelo enrolado, enfim, ali foi uma experiência, um laboratório
que eu acho que me despertou uma vontade de vir pra São Paulo e trabalhar com moda. Penteado foi uma coisa que eu nunca aprendi na minha vida, apesar de trabalhar do lado do Maurício Pina, mas acho que um pouco por isso também ele fazia muito esse negócio de... E não era uma coisa que me encantava, né? Esse mundo da moda do cabeleireiro, né? Porque a moda do cabeleireiro é diferente do que é moda fashion, né? Era uns cabelos pra cima, aquela coisa, aquele penteado aqui e tal. Uma coisa mais de feira, evento, né? Diferente, então eu nunca aprendi a fazer penteado. Você pegou ali e converteu? Tipo, foi meio que isso? Porque às vezes você pega ali já aquele negócio, ainda mais quando o seu momento está em construção, se aquilo meio que enraiza em você levaria aquilo, né? E aí não funcionaria da mesma forma. Eu acho que ali foi minha base, assim, de eu querer trabalhar com isso, assim, porque eu comecei a fazer shows, entrei na turma artística lá do salão, a dona, inclusive, ela me incentivava muito para que eu participasse mais e me envolvesse mais nisso. E foi quando eu comecei a vir para São Paulo. E aí, mas só que o São Paulo foi meio cancerzinho, né? Não saiu mais de mim, né, cara? Ficou ali. Eu falei, cara, quero morar aqui. E na época Você eu era veio com o salão pra cá já? Eu vim com o salão já. E na época eu era casado com uma comissária de bordo. Qual que era o salão que você veio? Cara, o primeiro salão que eu trabalhei foi o salão do Roberto Capelli, você lembra? Acho que eu fiquei uns 3 meses no salão dele. Esse dia encontrei ele no restaurante e falei, pô, Roberto, desculpa ter ficado tão pouco tempo no seu salão, cara. Sacanagem. Mas aí eu tinha umas amigas aqui de São Paulo e aí elas me apresentaram pro dono de um salão Aí esse salão, sim, era super alternativo, chamava Mundorama, na Galeria Ouro Fino. E lá, cara, foi muito legal, porque lá eu conheci uma galera da moda mesmo, conheci uma galera que trabalhava com isso, de fato, uma galera da música. Na época, a galera da MTV toda ia lá, e um monte de celebridade, de gente que estava acontecendo na época, frequentava esse lugar, e daí foi lá que eu fiquei meio conhecido ali pelos jardins ali, sabe? E você aí... atendia o cabelo desse pessoal ali, cortava... Sim. Pintava... Fazia tudo. Aí foi ficando como que eu posso dizer? Hoje, né, você mas acho que naquela época já tava virando meio que o desejado entre os alternativos. Cara, nessa época eu já atendia muito essa galera, assim, mas a minha galera que eu atendia muito era a galera do audiovisual, assim, sabe? Era publicitário, diretor de arte. Nesse salão você já foi construindo uma equipe? Ou... Não, nesse salão. Nesse salão, eu trabalhava com a equipe que tinha lá. Tinha uns assistentes que eram freelancers, não freelancers, mas eles ajudavam todo mundo e cada cabeleireiro tinha a sua própria cadeirinha lá e era isso, assim, sabe? Foi depois desse salão que você decidiu abrir ou ainda passou em algum? Não, daí depois desse salão Nesse salão eu comecei a fazer uns freelancers de moda, assim. Comecei a ajudar alguns maquiadores que não faziam cabelo tão bem, de repente, sei lá, o cara que não era tão bom em cabelo ia lá, ajudava o cara e... Enfim, acho que você tem que cortar essa. Cara, foi assim, nesse salão, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com moda já, alguns cabeleireiros. E aí eu ia como assistente de maquiador e cabeleireiro, assim. E foi quando eu aprendi a maquiar também, sabe? E aí, assim, o cara fazia maquiagem, ela fazia um cabelo pro cara. Eu fazia uma escova, um babyliss. E aí, nessas eu fui cada vez indo mais pra esse lado. Comecei a ir menos pro salão e mais para esses jobs de produção, né, que a galera fala. E você acha que pagava muito bem ou você ia porque você gostava? Cara, não pagava muito bem, eu ia mais porque eu gostava do que... Porque eu sei que tem isso, né, tem os dois lados, né? Eu acho que nesse mundo da moda, fala aí se eu tô errado, parece que são pouquíssimas pessoas que faturam bem, não é? Só quem faz... eu acho que
você só começa a faturar bem quando você já é conhecido no mercado. Você é muito conhecido, né? É muito mais. Não, mais fácil de mediano em diante você já começa a ganhar uma grana, entendeu? Se você já trabalhou, sei lá, com 1, 2, 3 celebridades, você já é uma pessoa X. Você já tem um portfólio, as empresas olham, sei lá, as marcas olham, nossa, esse cara já trabalhou com a fulana. Bom, então o cachê dele é tanto. Mas no salão, a probabilidade de você faturar alto é maior, né? Ou não? Você acha Depende muito. Eu acho que depende muito do destaque do profissional, sabe? Eu vejo muito isso. Até no meu próprio salão, assim, eu vejo gente que se destaca de um jeito, mas ele se contenta com tanto, e eu vejo gente que se destaca tão bem quanto, mas não se contenta com tanto e quer ganhar mais, entendeu? E quer aumentar a equipe, quer mais cadeira, quer... Eu vejo muito isso. Eu acho que existem vários perfis de profissional até dentro do salão. Até dentro do salão tem um cara que puxa um pouquinho mais pra moda, um cara que puxa um pouquinho mais pro clássico. Até dentro de uma própria equipe de dentro do salão. Exatamente. Cada assistente. Você entende o que cada um vai fazer ali. Vai ter alguma coisinha assim. Antes de você abrir o salão, você já tinha equipe ou você foi formando depois? Eu tinha alguns conhecidos que no primeiro salão que eu abri... O primeiro salão que eu abri, eu tinha, sei lá, 2 pessoas. Você abriu alguns salões? Botar. Eu abri vários projetinhos paralelos até abrir o primeiro salão. Da emoção de empreender. Eu tinha cara, como eu trabalhava com moda, eu tinha saído de salão já. O último salão que eu trabalhei foi no salão do Evandro, do EV, ali na Augusta. Foi o último que eu tentei trabalhar assim, que não era meu. E aí depois eu fui montando estúdiozinhos pequenos, assim, projetinhos pequenos, que foram... Dava certo, sei lá, 6 meses, eu ficava num lugar, daí saia de um lugar e ia pro outro. Até que eu saí real, assim, tava meio quebrado de grana e falei assim, cara, eu vou ficar atendendo na laje da minha casa. Eu tinha alugado um apartamento, tinha acabado de alugar um apartamento lá no centro que tinha uma laje. E comecei a atender uma galera na laje da casa. Eu pegava, atendia na sala, galera ficava esperando na laje ali, servia drink pra galera, era muito legal, cara. Daí chamava os amigos, as amigas modelo, ficava lá escutando um som, fazia um burburinho e isso acabou virando um salão que a gente chamava laje, né? Foi daí que veio o salão laje. Ah, aquela coisa que você já não sabe mais se tá trabalhando, se tá se divertindo, né? É uma coisa só, parece que... Não, na época era muito legal, mas também muito amadora, assim, né, cara? Mas aí a gente abriu o laje. Eu fiquei, sei lá, 2 anos no laje, a sociedade, infelizmente, não rolou, não deu certo, assim. E aí daí que veio a história de montar o Cabe. Mas daí... Até conseguir uma equipe, eu fui muito cara de pau, cara. Eu falei pros caras assim, quando chegaram os caras falavam, queriam montar um salão pra mim, perguntaram assim, uma equipe, você tem equipe? Eu falei, tenho. Eu tinha, sei lá, 2 pessoas. Eram 2 pessoas, cara. Sério, eu comecei o salão eu e mais 2 pessoas, assim, trabalhando, sabe? Era eu, Gretinha, que você conhece, e o Neto, que é um barbeiro, cara. Tipo, trabalhou, sei lá, meses comigo, assim. Mas eu fui na cara e na raça, né, cara? Eu acho que... cabeleireiro assim tem esse poder, assim, né? É assim que vai, né? Se você fica pensando, ensaiando. Mas a vontade de empreender, ela estava em mim, eu só não sabia que aquilo era ser empreendedor, entendeu? Assim, na verdade, a gente, como cabeleireiro, a gente já é um negócio, né? Já é empreender, né? Intraempreender. Mesmo quando você tá dentro de outro salão, você já tem uma equipe, você tem secretário, você tem assistente, você tem colorista, tem não sei o quê. E aí você tem que fazer um bom marketing, né? Que é trabalhar o Instagram. Você tem que fechar negócio. Já é empreender. Só que deve ser completamente diferente de empreender. Você tem uma empresa completamente diferente de você ser só você. Né? Claro que você começa com você e daí depois você tem uma equipe, você tem os assistentes, você tem colorista, você vai formando pessoas e aí você já é uma empresa dentro de uma outra empresa, né? É isso que a gente é, né? A gente é uma empresa dentro de uma grande empresa, né? E às vezes a gente fica até uma grande empresa dentro de uma grande empresa.
Às vezes acontece do cabeleireiro, que é uma empresa dentro da empresa, faturar mais do que o salão. Exatamente. Né? É muito mais Tem mais fácil. lucro do que o salão. É muito mais fácil o cabeleireiro ganhar mais do que o dono do salão, às vezes. Isso acontece muito, né? E às vezes tem até problema com o dono do salão, né? Tem salão que às vezes o dono não tá tão... Às vezes não espera que isso aconteça, né? Não tem ideia que isso aconteça, né? Eu já trabalhei em salão que o cara quis baixar minha comissão porque achou que eu tava ganhando demais. Acontece. E lá eu vejo que você... Encontrei você lá aquele dia na barraquinha lá com o Cabe na rua, que tava tendo um evento, vocês estavam expondo lá roupinha de cachorro, né? Tudo lá, os drinks, as coisas. E aquele pessoal era seu time, né? Você tem uma certa amizade com todo mundo ali, não tem? Tipo assim, vocês são amigos ou é só negócio? Não, eu acho que assim... eu separo muito bem as coisas lá, né? Mas eu dou muita liberdade pra todo mundo ser quem quiser ser lá dentro, sabe? Desde que haja respeito, né? Então, assim, a gente impõe alguns limites, mas são limites que são razoáveis, né? Em termos de amizade, eu tento ser amigo de todo mundo que trabalha comigo. Eu tento ser carinhoso e tento ser muito próximo das pessoas. E tento ser um grande time mesmo. Uma equipe, e faz com que a equipe seja muito unida, sabe? Obviamente que você tem problemas, como qualquer lugar tem, de fofoca, de ego, de não sei o quê. Mas eu tento trazer eles todos muito pra próximo de mim, assim, né? Não só eu, porque não sou só eu lá, né? Sou eu, quem toca o salão sou eu tenho mais 2 sócios, mas sou eu e a Dani, minha sócia, que é a gestora do salão, que a gente faz de tudo pra que a equipe seja muito unida. Então, tipo, quando a gente tem qualquer coisa que vai ser fora do salão, eu já sei que com alguns ali eu vou poder contar, sabe? Uhum. Se eu não puder contar com todos, assim. Porque eles são muito ponta firme, cara. Acho que é por causa da liberdade que a gente dá, né? Obviamente, como eu falei, que a gente impõe alguns limites, mas assim, a liberdade que eles têm, eles preservam muito, sabe? Eu vejo, né, eu converso com bastante gente, cada um tem um jeito de liderar, né, diferente. Tem alguns que conseguem, assim, não misturar nada, né, é só trabalho, é bem só o lado profissional, não expõe, às vezes, nenhuma vulnerabilidade ali pra equipe, pra manter ali a hierarquia, se manter bem no alto nível, assim. Uhum. E tem outros, né, por exemplo, eu que sou super vulnerável com todos o meu time, todos já me viram muito bêbado, já me viram passando vergonha, já ficaram, assim, na minha frente, não tem essa de... etiqueta na festa da firma, não existe nada disso. Pra mim também não. Eu queria saber você, pra como mim é também isso? não. Todo mundo já te viu bêbado, já vai, tá junto, gente, vulnerável na frente de todo mundo. Eu sou meio bêbado. Eu acho que a gente né? A gente gosta. Milagre não tem um vinhozinho aqui hoje, né, Gabi? Mas assim... Eu tava num ciclo de bombadão, então eu tive que dar um corte pra evitar. Eu tô cortando também. Mas vamos lá. Cara, eu acho que a liderança, ela existe várias formas de liderança, né? Eu sou líder lá sem falar muito que eu sou líder. Sabe, a Dani já é uma líder que é a gestora, que ela pisou lá, ela já impõe respeito, ela já tem uma cara, ela é super da galera também, mas assim, enquanto ela tá trabalhando, ela é muito mais fechada, ela é muito mais concentrada. Eu não, eu fico rindo o dia inteiro, falando merda o dia inteiro. Eu saio pra beber com a galera, eu acho que é normal, eu acho que é bom confraternizar, é legal você dar um conselho, às vezes tomando alguma coisa com a pessoa, sabe? Então eu não vejo essa... eu não acho vulnerável isso, né? Tem vulnerabilidade que eu acho que é melhor você não expor,
né? Mas eu acho que esse tipo de coisa, eu acho esse social, eu acho saudável, assim, sabe? Pelo menos pro meu estilo de empresa. Eu descobri que pra gente é legal. De vez em quando a gente descobre, olha, eu acho que agora tá na hora de a gente dar uma barrada. Então a gente vai ter que reavaliar um pouco essa situação. Mas assim, é normal. Isso é normal de qualquer empresa, de qualquer gestão. Mas eu acho que de fato, assim, acho que o que mais a gente preza é a liberdade de cada um. A gente poder fazer o que a gente tiver afim, sabe? E eu acho que isso que é importante. Eu acho que isso faz com que seja um sucesso. É, como você falou das mudanças, né? Tem coisas que às vezes também sempre funciona. Não sei nem se tem essas coisas que sempre funcionam, mas tem coisa que funciona até não funcionar mais, né? Exato. E aí só senta, pô, agora não dá mais assim. Esse tipo de liberdade funcionou até agora, daqui pra frente. Exatamente. Troca. Até os anos 90 a gente viu um formato de empresa, de estilo de empresa, né? Depois você começa a ver, assim, empresas surgindo, Google, sei lá, Apple, sei lá, essas empresas mais modernas, assim, com novo tipo de gestão, com novo tipo de escritório, sei lá, você ter cerveja de breja no escritório, mesinha de ping-pong. Tudo bem que você faz de tudo pro cara não sair de lá e ele trabalhar, sei lá. Mas eu não sei qual é é sobre produtividade isso também, mas então a gente começa a partir dali ver novos tipos de empresa. Então assim, não existe mais só um tipo de empresa, não existe mais só um tipo de gestão, existe vários tipos, e eu acho que isso é isso que formaliza quem vai ser a sua empresa e qual vai ser a imagem que a sua empresa está passando para fora, para o cliente, para a pessoa que frequenta a sua empresa como cliente. Entendeu? Pro profissional é de um jeito, pro cliente é outro, né? Tipo assim, se você ali como líder, sócio, dono do salão, né? Tem algum dos dois que tem um peso maior? Tipo assim, pô, meu funcionário é muito, muito, muito importante. Não, o mais importante é o cliente. Tem que fazer o funcionário fazer a cliente se sentir bem ou não. Tenho que fazer meu funcionário se sentir muito bem, que aí, consequentemente, vai transbordar isso para cliente. Tem um que tá na frente, assim? Não, pra na mim... gestão, assim, na gestão, foco maior aqui ou aqui, ou... Assim, durante muitos anos, assim, os grandes formatos de empresa, o cliente sempre esteve na frente, né? E eu acho que para alguns salões também, o cliente sempre tá na frente. Eu acho que pra maioria, né? É pra maioria. Eu acho que o equilíbrio tem que estar na frente. Né, o equilíbrio das duas coisas, assim, o respeito mútuo tem que estar na frente. Quando você tem um respeito mútuo e uma sintonia, eu acho que é esse equilíbrio que faz com que alguma coisa dê certo. Mas isso é a minha visão de mercado, né? Porque, cara, você não pode achar que você é babá da cliente. Você não pode ficar doutrinando uma pessoa a ser uma coisa que ela não é, porque a cliente não gosta de tal coisa. Então, o que eu tento fazer de todo jeito é com que a gente tenha um respeito mútuo, né? A cliente vai sentir aquela energia tão leve que vai ser assim, ó, vai fluir. Né? A gente vai fazer com que flua. Então, eu acho que o respeito em primeiro lugar. Quando você dá respeito, você é respeitado, né? E saber se colocar no seu lugar. Porque daí a cliente ela vai se sentir agradável lá, né? Porque é só assim que eu sinto que o negócio ele tá acontecendo de verdade, né? Mas a minha verdade é muito diferente da verdade de outras pessoas, né? Então assim, mas eu acho que até agora a gente consegue fazer essa história harmônica. Tá sendo assim, sabe, Gabi? Muito interessante que você falou do equilíbrio, né, entre a cliente e o cabeleireiro. Eu já trabalhei em muitos salões que o foco era só a cliente. Então ele às vezes o profissional ele não era bem tratado, era aquela coisa que você dá a razão 100% para cliente, sendo ou não sendo, e aí o profissional tem que submeter a qualquer coisa para agradar a cliente. Eu, quando trabalhava em salão, percebia muito isso.
né, em alguns salões, e depois eu lendo, eu comecei a entender que o melhor era dar a prioridade pro funcionário, né? Comecei a ler que assim, o funcionário feliz vai tratar a cliente muito feliz, a cliente muito feliz vai voltar mais, vai gastar mais dinheiro aqui, ela voltando mais, gastando mais dinheiro, eu vou faturar mais, consequentemente o dono do salão vai ficar mais feliz. Só que aí nessa de você só agradar o funcionário, você pensa, né, no colaborador 100% nele, às vezes pra ele o que é mais interessante é ele chegar meio-dia no sábado. Pô, ele vai ficar mais feliz com isso. Mas você precisa de alguém de manhã ali, né? Exatamente. Porque a cliente precisa ser atendida de manhã. Ele não tá afim de usar tal roupa que não tem nada a ver com o contexto do salão. Deixa ele à vontade lá com a roupa dele. E aí não combina, as outras pessoas olham e falam, meu, por que ele tem essa liberdade toda? Mas... Não sei o quê. Então, assim, é que nem você falou, não dá pra dar todo a prioridade pro cabeleireiro, nem toda pra cliente, tem que ter o equilíbrio, né? Você tem que agradar cliente. Mas aí eu vejo que a gestão, ela é variável, né? Quando você quer tratar bem o seu funcionário, quando você quer ter um funcionário feliz, e você também quer cliente feliz, você quer uma harmonia, é variável, porque assim, cara, se você injetar muito ego no cara o tempo inteiro, ele vai achar que ele é um rei da batata lá, e ele vai, uma hora ele vai bater e dizer assim, cara, não, eu sou foda aqui. Sabe o que é mais engraçado? Eu falo assim, eu tô fazendo esse podcast pra gerar valor pras pessoas aprenderem com o erro dos outros e colocar... Só que no final das contas isso não adianta nada, né? Porque eu com certeza já ouvi muito isso e eu só descobri que é verdade mesmo na prática. Eu vou lá, dou toda a liberdade, entrego tudo aquilo ali, aí você vê o ego levantando, não sei o que, vai lá, acontece, aí você... Não dava. Mas a gente já ouviu isso de outra pessoa, né? Mas aí por isso que eu falo, que a gestão ela é variável. Então assim, você tem que saber dar, você tem que saber tirar um pouquinho, você tem que saber receber, você tem que saber entregar, porque tentar buscar o equilíbrio o tempo inteiro. Não existe uma gestão correta, um jeito correto de fazer um negócio duro, né? Eu não consigo enxergar as empresas que hoje em dia pensam dessa forma. Eu acho que assim, já tá fadado, pra mim, na minha opinião, já é fadado ao fracasso. Sabe, salão que abre, olha, soldadinho, não sei o que, é muito lindo o que o Sorro fez, entendeu? E eu acho incrível até hoje. Eu achava lindo o dono do Soul pegar os cabeleireiros um domingo a cada mês e mandar eles varrer a rua. Eu achava lindo, porque isso dá valor. Dá valor ao negócio. Assim, mas hoje em dia é quase impossível você fazer uma coisa dessa. Mudou, você tem que tratar as pessoas de outra forma, porque tudo mudou, as pessoas enxergam mais, né? A gente fala de diversidade hoje em dia, não se falava, né? Então a gente tem que se olhar e tomar cuidado para que você não caia numa roubada, sabe? De autoritarismo, né? Ou de ser leve demais. Então, assim, por isso que eu acho que assim, o equilíbrio é o que vai tendo. É difícil equilíbrio, tá? Eu tô falando aqui, né, de uma utopia. Mas é o que a gente tenta, o que a gente busca o tempo inteiro. É ser equilibrado, né? Tentar uma gestão mais flexível para que ambos se sintam bem. E como que eu posso dizer? Adaptável, né? Que não tem um modelo. Eu acho que tem uma receita média ali que tem coisas que funciona para vários, né? Tem coisas, se você reparar assim, quem chegou até aqui, com certeza todos têm alguma coisa em comum que fez. Claro. Mas todos têm alguma coisa diferente que fez. Então não adianta falar assim, você tem que seguir dessa que dá liberdade demais. Ou você não, é melhor você seguir o padrão. Não. Tem que ir sentindo. Porque e adaptando, tem que ir apanhando e ser rápido. E mudar você vai caindo numas armadilhas ao meio do caminho, né? No meio do caminho, você vai caindo numas armadilhas. E assim, a gente, por mais moderno que seja, considerado moderno hoje em dia, a gente foi sim buscar uma consultoria de gestão de salão bem tradicional, entendeu? Então, assim, não é que existe sim a base.
Você tem que ter uma base, tem que ter um alicerce. Você não vai construir em cima que é o que funciona pra todos, areia, né? Você não vai sair ali. É o que exatamente. A partir disso, você pode criar a sua técnica de como fazer gestão. A partir do Vidal Sassoon, você pode criar inúmeras formas de cortar cabelo e criar essa própria técnica, né? Já que ele criou, vendo, né, inspirado na escola de Bauhaus. Enfim, a gente é meio autodidata nisso, né? E na gestão também, eu acho que assim, para ter um pouco de modernidade, para você conseguir ter um pouco de fluidez e ser mais fluido de fato, você tem que ter um pouco mais de soltura, assim, né? Se deixar ir um pouco, porque senão você fica muito amarrado em velhos valores. Se pegar um pouco desse gancho da assinatura aí que você falou, saindo só um pouquinho de gestão, né? O Dani, quando passou nos salões, trabalhando com moda, e aí trabalhou no... aquele salão antes do Laje, entrou pro Laje, você, querendo ou não, já veio construindo uma marca, né? Você já era uma marca quando entrou a marca lá, Dani Lacerda. E aí, depois veio o CAB, né? São duas marcas, né? Se conversam ali, mas querendo ou não, são duas separadas, né? Como que é isso pra você, assim, assinar o Dani Lacerda e as pessoas reconhecerem o CAB como sendo coisas diferentes, até porque, assim, acho super interessante isso de não ter o nome na porta, né, do salão. Eu também, eu ia falar sobre isso agora, me desculpe. Manda. Tem, ó, mandei. Eu respeito, inclusive, todos os meninos que têm um nome, são grandes cabeleireiros, assim, né? Não, dá pra citar inúmeros aqui. Eu nunca teria, porque eu acho que o salão ele é feito pra todo mundo ser estrela. Eu sendo um dos sócios, eu sempre falo pra Dani, eu quero que todo mundo seja a estrela aqui nesse lugar. Né? A cliente, o cabeleireiro, a manicure, né? Mas assim, eu quero que os profissionais que estejam lá, eles brilhem. Então eu sinto que às vezes dá uma certa podada, né? No profissional quando tem um nome na porta, tem um nome de uma pessoa só. Aí vira o time da pessoa só. Aí parece que essa pessoa ela vai ter que ter o salão dela para que um dia ela possa brilhar. E ter todo o valor que ela necessita ter. E aí, eu sou muito maluco, assim, sempre fui muito solto, assim, eu não tive um planejamento da minha carreira, sabe? Então as coisas foram acontecendo, assim, e acho incrível também da forma que aconteceu e do jeito que foi indo, do jeito que foi sendo conduzido também, do jeito que eu conduzo agora. Porque eu nunca imaginei que eu ia explodir um monte de gente querendo cortar cabelo comigo e eu ser disputado, que eu ia ter essa agenda que eu tenho hoje em dia. Nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu ia ser essa marca, sabe? Tipo, que eu sou uma marca dentro de uma marca. Né? Eu acho legal que eu vejo várias clientes minhas no seu Instagram. E eu atendo várias clientes suas. Mas isso é muito legal. Né? Isso é muito legal, cara. E esse respeito. Aí delas que falem mal de você lá. Não dá, não aceito. Eu posso, elas não. Né? Porque eu acho que a gente brinca, né? Nossa, aquele cabeleireiro, pô, o cara me traz esse negócio, todo não sei o quê. Eu tenho essa brincadeira, tenho essa... E a gente tem esse olhar estético e técnico pra falar também alguma coisa de um outro cabeleireiro, mas entre a gente, né? Agora a cliente vem falar mal, não deixa. Não deixa. Mas eu acho que sim, Gabi. Existe... a marca, existe hoje em dia lá os meninos que são cada um uma marca e eles estão cada vez criando mais uma marca. Por isso que é importante o CAB ser assim um guarda-chuva para essa galera, né? O salão ser um guarda-chuva para essa galera e não ser só o dono que brilha. Porque afinal de contas, o dono, de repente, ele pode daqui a pouco não querer trabalhar mais e tem um monte de cabeleireiro brilhando lá e o dono fazer outra coisa, cara. Qual que é a importância, se for pra dar uma dica, acho que uma oportunidade aí que eu vejo
e muitos alunos que vão nos meus cursos, né? Muitos têm salão e eles usam um Instagram só. Eles não têm o Instagram dele e o Instagram do salão, né? Eles falam assim, não, eu gosto desse Instagram e eu divulgo a equipe, mostra ele, não sei o quê. No meu ver, eu acho que você perde muitas oportunidades com isso, porque tá ali, não tá tão claro, não tem muito a cara dele dentro do Instagram, não tem a cara de outro. Se você for dar uma dica, qual é a importância, assim, de você ter 2 Instagram, o seu e o do salão? Eu acho que é o seguinte, em primeiro lugar, os salões, eles falam, eles é tudo igual, né? Todos os cabelos são iguais, eles só falam de cabelo, às vezes cabelo só de lado, só de costas, tudo com o mesmo tipo de babyliss e tudo loiro, né? Começa por aí. Acho que o mercado brasileiro, ele é meio isso, né? O mercado meio das loiras e tal. É uma commodity, né? A pessoa pode procurar pelo preço. Porque tá bem parecido em... né? Exatamente. E eu não vejo muito falar sobre a biografia de cada profissional. Eu não vejo, assim, o salão divulgando o fulano. Olha, esse é o fulano, esse é ciclano. Olha, esse aqui faz tal coisa. Eu não vejo muito isso acontecer. Então a importância, sim, é que o cara tenha a ferramenta dele ali. Já que essa ferramenta, ela é uma ferramenta que você pode começar com ela de graça, né? Depois você pode investir nela, você pode fazer um monte de coisa, mas assim, você é uma prova na minha frente aqui que é um universo que ele não acaba, cara. Você tá sempre se reinventando, né? Então eu acho que assim, essa é a importância. O profissional não pode depender do salão, senão ele fica achando que o salão é que tem que dar cliente pra ele. Isso e que é o lugar que ele trabalha que dá cliente pra ele. Obviamente, o lugar ele vai dar cliente pra ele, às vezes, se um lugar é movimentado e tal, mas assim, se ele não se movimentar, nem aquele lugar vai dar cliente pra ele. Eu acho isso muito difícil, a não ser que for um shopping, né, num salão de rua, quase impossível, mas as pessoas geralmente esperam que o salão vai dar. Exato. Isso, sabe aquela coisa que a gente tava falando da adaptação, né, que não tem uma receita, que você vai adaptando o modelo para cada um? Isso é uma coisa que eu acho que não tem adaptabilidade, nem sei se existe isso, que é, você tem que ter 2 Instagrams, você tem que ter o seu Instagram como pessoa, né, e o Instagram do salão. Eu acho que isso não seria uma opção, ter um só, ou não dividir, não, né? Só, acho que você não. Você tem que ter o seu como cabeleireiro e tem que ter o do salão pra divulgar. E acho que os dois têm que se complementarem, um ajudar o outro. O cabeleireiro marcar o salão, né? O salão marcar o cabeleireiro, ter essa troca, porque assim, imagina lá, o cara posta um cabelo, quem fez? E humanizar, olha que não, louco. O salão posta um cabelo, mas quem é que fez esse cabelo? Você não sabe. Tem Instagram que não tem nem a cidade na bio. Você Exato. não sabe nem de que lugar o cara O cara não usa direito a ferramenta, entendeu? O cara é de Los Angeles. Posta uma vez a cada mês. Eu não sou o cara do Instagram, você sabe. Mas assim, todo dia, pelo menos, tem alguma coisinha, tem um stories, tem uma... Não, mas o que você tava falando ali do cara só postar cabelo e não humanizar, né? Eu postei, há pouco tempo eu postei minha equipe, cada um falando, né? Fiz um vídeo mais longo, cada um contando um pouquinho da sua história, né? Sim. Spotlight Arts. Deu muito engajamento, assim, os clientes adoraram ver, curtiram, comentaram. Eles vão se aproximando, criando uma conexão com eles, né? Você fala que não é do Instagram, mas sem polemizar, né, polemizando já, né, você se posiciona muito no Instagram, principalmente, né, em relação à política, né, que rolou aí agora. Eu tava percebendo, eu tive um dos primeiros podcasts, foi com o Alexandre Takal, a gente falou um pouco disso, que eu acho que o cabeleireiro, quando ele tá mais pra nesse lado alternativo, acho que rola mais essa questão de posicionamento, né? Eu tô um pouco mais no comercial, eu escolhi não me posicionar, mas dentro desse comercial, o mais comum é esse, não se posicionar, porque a gente tenta atender o máximo de pessoas possível. Vocês já vão mais nichado, né? A gente tenta abranger um pouco mais. Quando a gente expõe uma opinião política, tem muitos radicais que você perde amizade, perde cliente, perde qualquer coisa do tipo. Então a gente prefere não. Como é pra você, assim, por que essa decisão de deixar bem público a sua opinião política? Bom, primeiro porque a minha opinião política ela vem enraizada em mim desde que eu sou muito criança, assim, né?
Então, e sempre me interessei pelo assunto, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de falar sobre crônicas eu gosto de escrever sobre crônicas do que estão acontecendo, eu gosto de falar, não só sobre política, mas sobre música, sobre shows, sobre coisas do cotidiano que às vezes eu acordo assim, sabe aquela ressaca de sábado, vou escrever um bagulho aqui. E com política foi muito assim, porque eu acho que há uma certa angústia, às vezes, de você não poder falar o que você sente, né? E independente do lado que você tá, né? E aí eu via muito a direita falando o lado deles, muito cabeleireiro de direita falando, sempre falando lá o que ele pensa, o que ele acha, porque ele precisa preservar o dinheiro dele, porque ele é rico, porque não sei o quê. E aí, por que eu não posso falar? Se o cara tá falando. O cara tá falando, também vou falar, entendeu? E não foi só por isso que eu tô falando, mas se eles podem falar, eu também posso falar. Você é um cara que ficou mais neutro e tal. Mas tem muito cabeleireiro aí, novo rico, falando um monte de besteira, entendeu? Aqui entra de novo naquele negócio que a gente tava falando da receita, né? Que naquele eu falei dois Instagrams, não é escolhível, né, vamos dizer, você tem que ter 2 Instagrams, é aquela coisa que não mexe da receita. Isso já é uma coisa que mexe, você pode ter opinião política pública ou você pode não ter também. Por exemplo, assim, o meu salão não tem. Eu prefiro não ter, ele prefere ter. Então, tipo assim, aqui já não tem a receita, você vai adaptando. A gente se adapta e se dá muito bem como brother, né, cara? Então a gente nunca teve problema com isso, né? Eu não tive problema com nenhum amigo cabeleireiro, inclusive, assim, sabe? Em questão a isso. Só quando alguém vem me ofender. As pessoas e as clientes me respeitam pelo meu posicionamento, que não é ofensivo. Acho que o que é importante é quando você se posiciona, é você realmente ter intenção e você entender daquilo que você está falando, né? Exatamente. Se posicionar só para dar close, acho que não funcionaria. Eu realmente não entendo tanto de política, então não tenho paciência, não tenho gosto de discutir por isso. Então, vou falar, posso ser julgado errado. Se a pessoa pergunta, tô conversando sobre política, eu vejo que é uma pessoa radical, eu falo que eu sou da mesma chapa, sei lá, do mesmo voto que ela. Ela fala assim, eu sou esquerda. Eu também, beleza. Eu sou direita, eu também. Eu concordo e evito, porque eu não vou saber falar o contrário, eu não estudo, não conheço. E fica uma coisa desconfortável e às vezes a outra pessoa não gosta de quem você escolheu e te julga que você é igual ao candidato. É uma coisa louca, eu prefiro tá fora. Você bate, mas você entende, né? Eu escutei um mano a mano com o Zeca Pagodinho, ele fala uma coisa muito parecida com isso que você falou agora, porque o cara não é muito envolvido em política e ninguém tá nem aí pra isso, entendeu, cara? É assim, independente. Mas assim, eu me posicionei mas não é uma coisa que eu faço todo dia, não sou radical, não fico ali massacrando, assim, sabe? Mas uma piada, uma coisa, sim, eu fui colocando. Mas assim como eu falo de cotidiano, como eu falo uma crítica, como eu farei críticas ao novo governo se eu achar que tem alguma coisa errada, entendeu? Eu vou fazer crítica, eu tô ali pronto pra isso, porque assim, ao mesmo tempo, eu também sou um porta-voz de pessoas que me seguem e acham interessante o meu conteúdo, entendeu? E eu acho que é meio isso, assim, sabe? E eu também deixei muito claro a diversidade que a gente é dentro do meu salão. O que as pessoas que são lá representam pra mim, né? Isso eu deixei muito claro, assim, foi muito no meu Instagram, todo mundo que me seguiu e viu ali momentos assim de injúria sexual, racial e tudo mais, eu sempre me levanto, sempre defendo, porque eu defendo os meus, os que trabalham comigo, e eles podem ser o que eles querem, sim. Isso precisa de muita coragem, né? Vamos dizer, pra defender isso. Porque tem né? muito salão ali
que, cara, os salões estão há anos trabalhando, né, tipo nesse pink money, onde o gay é uma bichinha que nossa, desculpa falar isso, mas parece que ele tem que ser o acompanhante da mulher, a babá da mulher rica, da madame. Tem que ser engraçado, não, tem que ser engraçado. Todo. Não é isso, né, gente? Imagina o que se passa no coração dessas pessoas, né? Então, hoje em dia, lá no salão, e isso é só porque eu acho que, assim, o mercado tem que se abrir para isso. Não é porque eu sou melhor do que ninguém e nunca teve uma cota para isso. Mas temos todos os tipos de pessoa que você possa imaginar. De todos os sexos possíveis, de toda sexualidade possível. Então, assim, eu tenho orgulho de ter esse time comigo e dar oportunidade para essa galera. E eu acho que, assim, o mercado de beleza, principalmente, ele tem que abrir muito para essa galera. Porque o mercado de beleza, ele tá, há muitos anos na mão de homem. Na mão de homem, né? Então, assim, não é só o homem. Tanto o homem gay, quanto o homem hétero, quanto o homem rico, como o homem não sei o que. Agora, as trans, a mulher trans, a mulher que é gay, é abrir, entendeu? Todo mundo tem que ter direito. Desculpa se for polêmico eu falar sobre isso, Gabi, mas assim, o mercado da beleza é um mercado que precisa mais abrir. Eu acho que não é... Eu não vejo nem ser o mercado da beleza em relação todos a isso. os mercados, né? Todos os mercados, né? Porque a gente tá nesse... Então mas é um mercado que sempre foi colorido e muito preconceituoso. Porque eu falo... Eu acho que eu já falei algo aqui que... Tá aí? Tá aqui. Aqui. Eu já falei em algum aqui, né? Que até os mercados que você teoricamente pensaria que fosse mais feminino, que se você for pensar, cozinhar, estilista, costureira... Tá na mão de homem. Costureira, moda, tudo tá na mão de homem. Se você for pensar em profissionais referências, você vai pensar inúmeros homens, nem contar no dedo, talvez você lembre uma mulher de cada área, talvez nem lembre nenhuma. Né? Então, a gente tá na beleza, então pela beleza a gente tenta fazer... Então, exatamente, você pensa assim, nossa, o mercado de beleza super colorido, o mercado dos gays, mas por que tem que ser só gay caricato? Por que tem que ser só gay homem? Por que tem, né? Assim, eu acho que tem que abrir não só o mercado da beleza, mas o mercado da beleza, sim, ele tem esse compromisso. A gente tem esse compromisso de abrir para essa galera, né? A gente hoje em dia começamos a ajudar uma ONG aí que é dessa galera LGBTQIA+, assim, galera, gente que não tem pra onde correr na vida e alguém tem que dar esse socorro. Daí uma amiga minha, ela vai lá, ela forma eles como assistente de cabeleireiro, e aí agora eu tive reunião lá com o diretor lá, que é o Beto, da Casa 1, que foi maravilhoso, assim, porque ele me mostrou um lado que eu não conhecia. E é um lado que eu acho que todo dono de salão tem que conhecer. Todo dono de salão devia ter reunião com alguém de uma ONG assim, entendeu? Porque eu acho que a gente tá aqui pra dar oportunidade, entendeu? Não só o dono, mas você, os profissionais, quem precisa de equipe. Botar essa galera pra trabalhar. Porque essa galera precisa ter trabalho. Né? Precisa ter opções, né? Opções de trabalho digno, trabalho remunerado. No mesmo lugar que qualquer outra pessoa. Eu tinha a gente foi bem no freestyle aqui, eu fui dar um check aqui, tudo que eu tinha escrito aqui em pautinha, a gente falou. Da minha parte, aparentemente tá entregue. Você tem mais alguma coisa que você quer mandar aí pra dividir com a audiência? Bom, fora eu ser sempre um cabeleireiro mais polêmico. Não, eu acho que assim, eu sou muito entusiasta com o mercado, assim, eu vejo só
eu vejo que a nossa profissão é muito rica, é muito digna, né? Ela deixou de ser a profissão que você fazia só porque você não tinha grana para fazer faculdade, né, cara? Eu acho que assim, a gente viu na pandemia a importância que a gente tem como cabeleireiro, né? E como foi a nossa volta, né? Eu senti a importância que eu era cabeleireiro quando eu voltei. Quando eu voltei, eu falei assim, nossa, cara, mas eu não sabia que eu era tão importante. Eu não sabia que eu era tão importante, sabe? E aí, eu queria deixar aberto aqui, Gabi, que se alguém se identifica com a mesma coisa que eu, ou com o jeito de pensar no mercado comigo e contigo, assim, siga em frente, porque eu só posso dizer assim, eu ganhei muito com a opção de não fazer faculdade e estudar muito cabelo, né? A gente nem falou sobre técnicas de cabelo aqui. Não. Mas papo maravilhoso, sabe? Eu acho que obrigado por abrir esse espaço pra gente poder mostrar também pra uma galera que existe várias formas de pensar e de se expressar no mercado da beleza, né? Não é uma coisa só, não é só o caricato, não é só o cafona, não é só o sério demais. Eu acho que assim, há mercado pra todo mundo. Então, se você se enquadra, às vezes, se você acha que não se enquadra em alguma coisa, não desista, porque você vai se enquadrar em alguma coisa uma hora, entendeu? Eu acho que esse é o recado que eu deixo pra galera que às vezes tá começando e não sabe, só porque ainda não tem milhões de seguidores no Instagram, não vai conseguir ir pra frente, não vai conseguir ter uma clientela. Mas igual você, fica inconformado até você encontrar o seu... Exatamente, e daí você vai lá e encontra seu nicho. O que você achou do nosso nome, Cabeleireiro Chique? Eu achei maravilhoso, achei chique o nome. Se você for falar, o que é cabeleireiro chique pra você? O que é ser chique? Acho que cabeleireiro chique... Deixa eu pensar aqui rapidinho. Cabeleireiro chique... Você é um cabeleireiro chique. Eu acho que cabeleireiro chique, ele é chique você encontrar o seu jeito de ser chique. Cabeleireiro chique é você ter diversidade no salão. Exatamente. Né? Você dar oportunidade, você ser inconformado, né? Você fazer um podcast descalço, igual eu tô aqui, eu tomei a chuva, eu tava com a meia assim, tava uma poça de água dentro. Vai tomar um vinho, hein? O próximo a gente vai tomar um vinho. Eu tava com a poça aqui, meu pé enrugado. É chique tomar vinho, descalço. Né? É chique beber um negocinho, é chique dar uma descontraída. Cabeleireiro chique, eu acho que não é aquele cabeleireiro que é duro demais. É chique se passar, acordar no domingo de manhã e olhar os stories e apagar tudo com vergonha. É chique você ser mais quietinho também, ser mais bonzinho, ser mais na sua. Acho que assim, é chique você encontrar a sua própria essência, né? Boa. Eu acho que isso que vale. Bom, foi incrível ter você aqui. Muito obrigado, meu amigo. Deixa caso alguém não te conheça aqui, como que eles te encontram aí nas redes sociais? Bom, eu sou o Daniel Lacerda no Instagram, Daniel Lacerda. @Daniel Lacerda. @Daniel Lacerda. Cola lá, tem um monte de coisinha bonita salão, lá. como que eles o do encontram? salão é Cabe Tudo _. @Cabe Tudo _. Bom, vocês encontram no @G_Deodato. O homem é famoso. E muito obrigado. Valeu, gente. Deixa um comentário aí do que vocês acharam hoje aí do episódio. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? E compartilha. Beijo. Amo vocês. Beijo, gente. Valeu, Gabi. mano. Nós.